Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre balões. Então, se você tem alguma dúvida sobre balões, pode ser que esse vídeo vá te ajudar de alguma forma. Então, se você está escrevendo seu mangá e não sabe muito sobre balões, fica nesse vídeo que com certeza ele vai te ajudar de alguma forma. Então, neste vídeo eu vou começar falando para vocês os formatos dos balões e para que eles servem. Como vocês podem estar utilizando ele no mangá, para que ocasião vocês vão poder utilizar esses balões. Então, vamos começar pelo formato que é mais arredondado, que é o clássico, que é o famoso balão de fala, que é o mais utilizado quando você vai escrever o mangá, que é o que mais você precisa na hora de expor as falas dos personagens. Então, sempre a gente faz um formato mais arredondado para fazer o balão. O balão ele tem esse formato meio arredondado e aqui no final ele tem uma pequena setinha e essa setinha ela fica indicada para o personagem que está falando. Então, os balões de fala eles costumam serem assim. Mas além desta forma, você pode fazer o balão de fala com outras formas também. Você pode fazer ele meio oval, sem utilizar essa flechinha, também pode. É só você colocar ali perto do personagem que dá certo também e deixa o mangá até mais organizado. Então você pode utilizar com a flechinha e sem a flechinha que também dá certo. Além desse tipo de balão de fala, você pode utilizar também aquele 2 balões emendados, que ele é tipo como se fosse 2 bolas emendadas. Que ali é pra tipo, o personagem ele vai falar, só que a fala dele é bastante grande e não coube naquele espaço que você fez. Então você pode utilizar isso para te ajudar. Então você faz 2 balões meio oval emendado e aí você coloca a fala do personagem lá. Eles são utilizados mais para quando o personagem vai falar e às vezes a fala dele é muito longa e daí você coloca metade da fala em um balão e aí se não couber tudo no primeiro balão, você pode colocar o restante no outro balão. Além dessas 2 opções de balão de fala, também tem outra opção que vocês podem estar utilizando, que é aquele balão de fala que é mais pequenininho, que pode ser com as bordas arredondadas, que ele é tipo meio que nem fosse uma bola oval. Então vocês também podem utilizar esse tipo de balão para colocar uma pequena frase ou fala do personagem ali. Então vocês podem utilizar também desta forma o balão de fala. Além desse balão, também tem aquele balão que ele é quadrado, que ele costuma muito aparecer no começo da história do mangá. Ele é um tipo de balão mais grande que cabe mais conteúdo e mais letras, então é bem bom porque ali cabe bastante palavras. Dá pra você contar um pouco mais do que vai acontecer na história. Eu já vi em alguns mangás que eu tava lendo esses dias, e no comecinho dos mangá costuma ter esses tipo de balão de fala, que é contando ali um pouco do começo da história, para o leitor ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer e do que se trata a história. Também esse tipo de balão é utilizado para falar um pouco da história do passado do personagem, ou também alguma coisa que o personagem tenha passado e ele queira contar ali dentro do mangá. Então, tipo, ele pode ser utilizado destas formas também. Agora vamos falar sobre o balão de grito. O balão de grito ele tem essa forma como se fosse de uma explosão. As bordas deles são pontudas como se fossem umas ondas. E aí no finalzinho de todo o balão tem uma pequena setinha, que essa setinha fica direcionada ao personagem. Essa pequena seta é para indicar a fala do personagem, do mesmo jeito que a gente utiliza no balão de fala. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem desenhar a setinha do balão de grito é que vocês desenhem ela num lugar onde quebre o pradão do balão de fala, porque ali vai ficar evidente a setinha para o leitor poder identificar onde é que está a seta do balão. Como ele é um balão que tem essas bordas bem pontiagudas, fica difícil de identificar qual é a seta, mas se você colocar num espaço onde quebre ali o pradão do balão, dá certo porque o leitor vai conseguir identificar qual é a seta. Esses balão de grito que costuma ser mais pontiagudo, eu uso ele mais no meu mangá para indicar uma cena em que o personagem tá gritando muito alto, e esses outros que ele tem essa borda aqui mais estourada e este lado
como se fosse um balão de fala, eu uso esses balões para quando o personagem tá gritando, mas não chega a ser um grito muito alto. Então, eu uso esse tipo de balões mais quando o personagem tá falando ali quase gritando, mas não tá gritando. Ele dá meio que essa expressão de que o personagem tá gritando, mas não chega a ser um grito. Então, eu uso esse balão mais para isso. Também você pode desenhar o balão de grito conforme a direção do personagem tá gritando, também fica bem legal. Causa bastante impacto na cena e fica bem divertido e legal pro leitor que tá lendo. O próximo balão que eu vou falar aqui é sobre o balão de pensamento, que ele tem esse formato de nuvenzinha, que é bastante utilizado nos mangás também. Esse formato de balão é utilizado mais para quando o personagem está pensando algo, então ele é bastante utilizado também no mangá. Mas tem outras formas de você utilizar o balão de pensamento sem ser nesse formato de nuvenzinha. Você pode utilizar ele também numa forma mais arredondada, como se fosse um balão de fala, só que em vez de você pegar e fazer a setinha, você não vai fazer aquela setinha que você faz no balão de fala. Você vai fazer bolinhas vindo do maior até a menor, até chegar na direção certa do personagem. Então, em vez da setinha, você vai desenhar essas bolinhas que é para indicar um pensamento ali do personagem. Essa forma é bem legal e fica mais bonito no mangá também. Então, você pode estar utilizando ela. Também tem outra forma que você pode estar utilizando ali no seu mangá, que é você colocar as letras perto ali do personagem, sobrevoando, sem ter nenhum balão ao redor. Mas esse tipo de balão aqui, ele é um pouco mais complicado, então deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Tipo, se tiver dois personagens em uma só cena, num quadrinho, e você colocar, tipo, os dois personagens pensando, daí as pessoas podem ser que se confundam. Então, é bom você utilizar esse tipo de balão quando você for desenhar só um personagem num quadrinho, que aí fica mais fácil da pessoa identificar, porque só vai ter um personagem. Então fica mais legal e as pessoas não vão se confundir. Então eu indico para vocês isso. Além do balão de pensamento, também temos o balão de sussurro, que ele é utilizado no formato de círculo, só que em vez da linha ser feita completa, ela é feita de vários pontinhos, então isso diferencia do balão de fala normal. Então esses balões que tem essa volta com esses pontinhos são balões de sussurro do personagem, quando eles estão falando algo bem baixinho que não quer que outros personagens ouçam. Tem algumas dicas que eu quero dar pra vocês também na hora de vocês escreverem os diálogos com os personagens. Tipo, no primeiro quadrinho aqui tem dois personagens conversando ali sobre alguma coisa. E aí no segundo quadrinho tem um dos personagens continuando a conversa. Daí, pra economizar ali as páginas e pra você não se cansar muito, você vai querer fazer somente os balões com o resto da conversa do personagem. Talvez pra mudar de cidade, a linha dos personagens, ou mudar a história para outro rumo. Então, quando você for fazer isso, toma cuidado, porque as falas que você for colocar nesse próximo quadrinho vai estar se referindo como se fosse a do quadrinho anterior. Ou seja, essa fala vai ser indicada como se fosse do personagem que estava no quadrinho anterior. Então, se você quer que essa fala seja de outro personagem, então você tem que colocar aquele personagem no quadrinho anterior para que essa fala seja referente a ele. Então, fica atento a isso para você acabar não colocando a frase errada ali no quadrinho. Tem outra dica que eu quero dar para vocês, que é sempre antes de você começar a desenhar a página do seu mangá, calcula bem onde cada personagem seu vai ficar e aonde os balões vão estar direcionados. Porque, exemplo, se você fizer o personagem e ficar sem espaço de caber o balão e você for colocar em outro lugar, pode ser que o leitor não encontre o balão. Então, isso pode dificultar para o leitor. E também pegar o balão e colocar em outro espaço e colocar o nome embaixo, mesmo você indicando que é daquele personagem, pode ser que o leitor ainda se sinta confuso a isso. Então, comece a prestar atenção nisso de hoje em diante no seu mangá. E é isso, pessoal. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.